com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito na noite deste dia, também na vida dos irmãos que aqui estão. Deus abençoe a todos os pastores, nós que estamos à frente da obra. Estou iniciando também ali no Capim Grande, né? E alguém pergunta, como é que está o Capim Grande? Eu digo, o capim vai ficar verdinho, né? Vamos continuar trabalhando para o capim continuar como tem que ser, né? Orando uns pelos outros, irmãos, para que Deus nos ajude e nos fortaleça. A obra é grande, o trabalho é intenso, mas nós temos a certeza que podemos contar com a ajuda do dono desta obra. O dono desta obra, ele sabe cuidar dela muito bem. E eu creio que posso contar com a ajuda deste grandioso Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós da diretoria estamos orando por os irmãos, né? Nós oramos para que Deus continue abençoando os irmãos, aqueles que estão mais longe, aqueles que estão mais perto, para que o Senhor possa abençoar a cada um. E eu creio que o nome do Senhor tem sido glorificado e vai continuar sendo glorificado. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Do versículo 1 ao versículo de número 12. Amém? Os irmãos acharam? Qualquer coisa está aí na tela, né? Quero ser prático nessa noite. Não vou falar mais aquilo que os irmãos já sabem, mas aquilo que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E eu creio que cada um que está aqui nesta noite veio ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a cada dia a palavra do Senhor para nos alimentarmos e estarmos de pé, né? Lições extraídas a partir da vida de João Batista. Lições que nós podemos extrair da vida deste homem. Diz assim a palavra do Senhor: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4: e este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e o mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também
Agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quantos podem dizer amém? Amém. Lições que nós vamos extrair para nós a partir da vida de João Batista. João Batista, ele é fruto da oração. Todos nós sabemos que a sua mãe, ela é estéril, avançada de dias. Mas o anjo disse a Zacarias, seu pai: não temas, pois a sua oração, ela foi ouvida, e porás o nome de João. João foi profeta escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. E que lição nós podemos tirar, extrair deste homem? Eu lendo esse texto que Deus colocou no meu coração, a primeira lição que nós podemos extrair está no capítulo de número 3 e o versículo 1, a qual nós lemos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Me diz a palavra do Senhor: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. João inicia o seu ministério em um lugar que, aos olhos humanos, deserto é um lugar de abandono, deserto é um lugar desabitado, deserto é um lugar despovoado, deserto é um lugar de solidão, deserto é um lugar que não há merecimento. Mas João começa o seu ministério, no versículo que nós lemos, João começa o seu ministério pregando no deserto da Judeia. Daqui nós podemos tirar uma lição. Como começar uma obra? Aos olhos humanos, quando vamos começar alguma obra, algum projeto, que requer que tenhamos sucesso, geralmente se procura os grandes centros, geralmente se procura as grandes praças, geralmente se procura aonde há povoado, aonde há gente. Mas esse homem aqui, ele nos ensina, e a primeira lição que trazemos para nós é que o lugar onde esse homem começa é o lugar onde Deus queria começar o seu evangelho, no deserto. Aos olhos humanos parecia algo improvável. Se você olhar aos olhos humanos, não ia ter sucesso. Se você olhasse aos olhos humanos, não iria ter resultado. Mas eu aprendo aqui nesta noite com esta palavra, é que quando nós começamos uma grande obra, e esta obra é a obra do Senhor, pela visão do eterno, não importa o lugar, vai ter prosperidade, vai ter vida, vai ter mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E onde começar uma grande obra? Onde nós devemos começar esta grande obra? No lugar que Deus disse que era para você começar. Talvez se fosse para olhar pelos olhos humanos, alguém diria a você: não vai dar certo.
Aquele lugar não vai dar certo. Aquele lugar não tem gente. Aquele lugar não tem sucesso para que a obra possa crescer. Mas se Deus te deu visão para você implantar a obra, plante na visão do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que a obra que Ele tem colocado nas suas mãos não é pela visão humana, mas é pela visão do Deus que cuida da sua obra. E às vezes, irmãos, nós estamos nos limitando apenas ao espaço, apenas ao lugar. E Deus muitas vezes nos leva a lugares desertos para mostrar que Ele é o dono da sua obra. Muitas vezes Ele nos leva a lugares improváveis. Muitas vezes Deus leva a lugares que aos olhos humanos não vai ter sucesso. Mas quem cuida dessa obra é quem vai fazer ela crescer. Talvez você tenha dito a Deus: que lugar é esse? Que lugar difícil é esse? Ninguém se converte. Ninguém aceita. Parece que eu estou pregando e as palavras não estão tendo sucesso, não tem gente para ouvir. Irmãos, esse evangelho vai muito mais além do que a gente possa imaginar. O lugar pode ser deserto, mas tem alguém ouvindo a palavra do Senhor. O problema é porque nós queremos ver o resultado imediato, mas Deus tem o seu tempo para que a planta, para que a semente, ela germine. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar que João começou, irmãos, era um lugar deserto. Era um lugar improvável. Era um lugar aos olhos dos seres humanos. Não ia ter sucesso. Não ia ter crescimento. Lá não vai gente, é difícil. Lugar quente. Lugar que não há crescimento. Lugar de sequidão. Lugar onde ninguém quer investir. É justamente aí onde Deus começa uma grande obra na vida de um homem simples. Na vida de um homem humilde. No deserto. Onde ninguém quer investir. Onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer implantar. Mas Deus conta com aqueles que querem não ver pelos olhares humanos, mas ver pelo olhar divino. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus muitas vezes nos leva a esses lugares para nos mostrar que a grande obra que Ele tem a realizar não depende de homens, depende exclusivamente dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você prega querendo resultado, mas o resultado quem vê e quem dá é Deus. Certo dia, eu fui pregar numa casa de uma irmã. E quando eu olhei, só tinha crente. E eu disse assim: eu estou pregando a mensagem errada. Pensei comigo mesmo. Estou pregando uma mensagem que é para alguém se converter, mas aqui parece que só tem crente. Eu pensei na hora da mensagem. Irmãos, naquele momento, Deus começou a falar comigo que através daquele serviço de som, tinha alguém escutando lá do outro lado. Daquelas palavras que para mim parecia que era somente... Eu queria pregar para as pessoas que não eram crentes. Ao meu ver, só tinha crente. Mas tinha alguém do outro lado que estava escutando aquela mensagem. Talvez o resultado que você queira imediato não vai vir no seu tempo, mas vai vir no tempo do Senhor. Plante a semente que Deus colocou na tua mão. Mas está tão difícil, eu estou a ponto de desistir. Aleluia, Deus ainda faz chover no meio do deserto. Deus ainda chove e faz chover no meio do deserto. Deus ainda manda gente de longe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para que a obra dele continue de pé. O lugar que João começou
Era um lugar deserto, lugar improvável, lugar de abandono, desabitado. Mas foi por ali que ele começou a anunciar o Evangelho. Está relacionado ao seu ministério. Segunda coisa que eu aprendo, está relacionado ao conteúdo da mensagem. Versículo de número 2. A mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é o tipo de mensagem que nós estamos pregando? O lugar é deserto, o lugar é improvável, mas nessa noite, Deus nos traz aqui para dizer: qual é a mensagem que você está pregando lá? O que é que você tem pregado lá? Qual é a mensagem que se prega no lugar deserto? Qual é a mensagem que se prega no lugar que não tem gente? Prega a mensagem de arrependimento. É esse evangelho que nós devemos anunciar. A mensagem do arrependimento. Pregue a Cristo, somente Cristo, porque as pessoas precisam ouvir de Cristo. Talvez não adianta a gente querer criar. Pregue arrependimento. Nós estamos precisando, nesses últimos dias, de verdadeiros pregadores que preguem o verdadeiro evangelho de Cristo. Arrependei-vos, arrependei-vos dos seus pecados. É essa mensagem que Deus quer nos levar a pregar. E muitas vezes a gente está se limitando a querer criar mensagens e copiar mensagens dos homens aí de fora. Mensagem de prosperidade, para ver se conquista o povo. Prega o arrependimento. Prega o arrependimento no lugar deserto. Prega o arrependimento no lugar improvável. Prega o arrependimento. Diga, fale contra o pecado. Foi para isso que Deus nos chamou, para falar contra o pecado. Não paralisar o pecado. Não para querer fazer com que o pecado seja uma coisa com medo de falar. Deus nos chamou para falar do Evangelho. Arrependei-vos, essa é a palavra. Se Deus colocou a tua palavra no seu coração, irmão, meu irmão, fale em nome de Jesus. Talvez você vai ser incompreendido, talvez você vai ser rejeitado, mas você está pregando o verdadeiro Evangelho da palavra, que está escrito na sua palavra. Arrependei-vos. Mas vai vir gente, vai. Porque o Evangelho é isso aqui, é renúncia, é arrependimento, é deixar o pecado de lado e se converter ao Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, o conteúdo da mensagem não está sendo aquela que a palavra de Deus nos ensina e nós estamos querendo ver o resultado. Deus te levou para lá, meu irmão, Deus te levou para lá para anunciar a palavra do Senhor, e a palavra é: arrependei-vos. É dura essa mensagem, mas se eu for pregar lá, você vai dizer: se eu for pregar lá, ninguém vai entender. Se eu for pregar essa mensagem, talvez eu vou ser escanteado. Foi para isso que Deus nos chamou, para pregar o verdadeiro Evangelho. Deus nos chamou para pregar o verdadeiro Evangelho, sem mácula, sem esconder nada. Aqui é um lugar de transparência. Aqui nós dizemos que é pecado. Aqui nós dizemos a consequência do pecado. É isso que o mundo precisa ouvir. É se arrepender dos seus pecados, porque estão debaixo de maldição. E nós temos a palavra de Deus, que é saradora, que é restauradora, que levanta o homem no estado que ele estiver. Nós temos a palavra do Senhor. Talvez não foi isso que você veio escutar nessa noite. Talvez não seja essa a mensagem que você iria querer escutar nessa noite. O lugar é improvável. O lugar é difícil. Mas não deixe de pregar a palavra do Senhor. E qual é a palavra? Arrependimento. Mas eles vão querer ouvir? Não importa. Deus te levou para lá. Deus nos escolheu para pregarmos o verdadeiro Evangelho. Quem prega o verdadeiro Evangelho, irmãos, agrada aquele que chamou para pregar o verdadeiro Evangelho.
Nós não precisamos esconder nada. Nós não precisamos camuflar nada. Porque a palavra de Deus, ela nos dá toda a transparência de como ser um verdadeiro crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E foi para isso que Deus nos escolheu, irmãos. Pregue a palavra do Senhor. Não use meias palavras. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele pregando esta palavra de arrependimento, nos diz o versículo de número 5, que as multidões, Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão, todo mundo chegou para ouvir. João mudou o conteúdo da mensagem? João mudou o conteúdo da mensagem? Não. Ele apertou mais ainda. Chegou a chamar os fariseus e os saduceus que estavam ali de raça de víbora. Tem muita gente que quando começa a crescer, ele muda o conteúdo da mensagem. Se você começou pregando arrependimento, continue pregando arrependimento. Se você começou pregando que devem se arrepender, se o lugar está cheio, continue pregando arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas pessoas que mudam o conteúdo porque a casa está cheia. Teve um colega meu que foi pregar em um estado aqui próximo. E ele disse que quando chegou na igreja, o pastor chamou ele no gabinete e disse: eu quero saber o conteúdo da sua mensagem. Aqui é assim, a gente libera para pregar, mas a gente procura saber como é o conteúdo da sua mensagem. Ele disse: por quê? Ele disse: porque aqui na igreja existe status sociais, pessoas de várias classes, e a gente não pode pregar para não magoar, para não ferir, porque senão eles vão embora da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos escolheu para pregar no verdadeiro evangelho. E ele disse: só pregou uma vez e não pregou mais. Por quê, irmãos? Porque o evangelho é transparente. Porque Deus nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho. Não importa o público, não importa as pessoas, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para pregar o evangelho de arrependimento, um evangelho que restaura e o evangelho que liberta. Terceira lição, versículo de número 11, nos diz assim: ele disse: eu, está relacionado à sua missão, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não são as nossas obras, é a obra de Cristo. E uma lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é a lição de humildade. Precisamos ter humildade para fazer a obra do Senhor. Deus está procurando pessoas humildes para fazer a sua obra. No dia que nós acharmos que somos alguma coisa, Deus nos tira do lugar e coloca outro, porque a obra é dele e a glória é dele. Nós não somos dono dessa obra, irmãos. Deus nos colocou nessa obra e a glória é para ele. E nós precisamos aprender uma lição de humildade. Chegaram para João e perguntaram: és tu o Cristo? João estava com uma multidão grande. João estava com uma grande multidão. Ele não se achou o cara. Ele não se achou a pessoa mais importante. Mas a glória ele deu para Deus.
Ele disse que Ele cresça e que eu diminua. Precisamos aprender uma grande lição de humildade e sabermos que esta obra, Deus conta com aqueles que são humildes. É reconhecer que são falhos, é reconhecer que Deus é quem dá o crescimento. No dia que nós acharmos, irmãos, que somos alguma coisa. Certo dia o irmão me convidou a pregar. E eu disse, eu saí da minha casa até a igreja murmurando, dizendo assim, logo eu, por que eu? Mas não tinha outra pessoa para ir. Eu saí de casa murmurando. Nesse dia, foi o dia que eu mais preguei, foi o dia que eu mais me usei, que Deus me usou. Quando eu saí de casa, quando eu saí da igreja para casa, eu não dei uma palavra, porque da igreja para a minha casa, era Deus me dizendo, quem faz sou eu. No dia que você achar que sabe pregar, você não vai pregar nada, porque quem usa sou eu, quem se utiliza sou eu, quem faz na sua vida sou eu. E eu disse, meu Deus, eu só fazia dizer na minha mente, me perdoa, Senhor, porque eu tenho que reconhecer que quem usa, quem faz, és tu na minha vida. Quem faz a obra prosperar, louvado seja o nome do Senhor, é o dono da obra. Ele se utiliza de nós, vasos falhos, pequenos, mas Ele se utiliza de nós. A obra está crescendo lá, está havendo prosperidade, é porque a mão do Senhor está fazendo crescer. Ah, se dependesse de nós, irmão, não saía nem do lugar. A gente é limitado, mas o nosso Deus que é grande e poderoso, Ele é quem dá o crescimento na sua obra, é Ele quem converte. Louvado seja o nome do Senhor, é Ele é quem faz todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós aprendemos? E o que nós aprendemos na vida de João? Que assim como João, devemos procurar conhecer a missão que Deus nos reservou e sermos fiéis e obedientes ao cumpri-la. Deus lhe chamou, Deus nos chamou para uma missão e Ele espera de mim e de você que sejamos fiéis a esta missão, fiéis a esta missão e obediente à missão que colocou na nossa mão. Mas está difícil, é desafiador. É desse jeito que é feita a obra do Senhor, é com desafios. Ah, irmãos, porque se fosse fácil, todo mundo queria. Se fosse para ganhar muito dinheiro, todo mundo queria. Mas se torna desafiador, se torna muitas vezes difícil, é porque Deus escolhe justamente essas pessoas para colocar em lugar difícil, para pregar uma mensagem difícil, para que Ele dê o crescimento. Entenda que não é sua a obra, não depende de você, depende exclusivamente da graça e do poder de Deus. Seja fiel à missão que Deus colocou na sua mão, que Deus reservou para você. Seja fiel e obediente ao cumprir tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque o que Deus colocou na sua mão, que Deus colocou na nossa mão, é uma obra preciosa. Não se faz de qualquer jeito, não se faz de qualquer maneira, se faz na visão e na orientação do Senhor. Se você não sabe fazer, se está encontrando dificuldade, caia de joelhos e pergunta ao dono da obra e diga: Deus, por onde é que eu devo começar? Mas se Deus disser, começa no deserto, começa no lugar difícil, obedeça a voz do Senhor. Mas Senhor, aquele lugar não vai dar certo, obedeça que é melhor. Vá na orientação do Senhor, vá na orientação de Deus, que vai dar certo. Muitas vezes a gente pede tanta orientação, e esquece de pedir orientação ao dono da obra, que tem a visão completa e perfeita.
que é que eu aprendo com João? É que precisamos pregar a verdade sobre o pecado e o arrependimento com autoridade e destemor. Quem prega o verdadeiro evangelho muitas vezes é incompreendido. Você vai ver igrejas cheias, lotadas. Pessoas que estão pregando o evangelho, estão camuflando o evangelho. Estão mandando até as pessoas pararem de sofrer. Mas não existe arrependimento. Não existe mudança de vida. E Deus nos chamou para pregarmos o verdadeiro evangelho contra o pecado, o arrependimento. E isso deve ser com autoridade e destemor. Não tenha medo de pregar o evangelho. Não se intimide de pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós aprendemos? Devemos buscar, que não devemos buscar honra para nós mesmos, mas sim fazer de tudo para a glória do Senhor. A obra que está nas nossas mãos, leve isso para a sua casa. A obra que está nas suas mãos, que Deus colocou na nossa mão, é para que o nome dele seja glorificado. A obra que Deus colocou na tua mão, é para que o nome dele seja glorificado. Evangelho não é sucesso. Sucesso mesmo é vidas sendo salvas para a glória do Senhor. Evangelho não é promoção. Evangelho não é status. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então pregue o evangelho. Seja humilde. Pregue contra o pecado. Não importa o lugar. Não mude a mensagem. Não mude o conteúdo da mensagem. Mas continua pregando o evangelho de transformação. É o evangelho de arrependimento. É o evangelho de mudança. Foi para isso que Deus nos escolheu. Não busque honra. Não busque agora reconhecimento humano. Porque muitas vezes, irmãos, fazemos algo que ninguém viu. Você se esforçou tanto. Você se esforçou tanto e ninguém viu. Mas não se preocupe, que a recompensa, quem vai lhe dar é Deus. Muitas vezes se espera um reconhecimento humano. Mas o importante, irmãos, é que naquele grandioso dia, o que você fez, que alguém não viu, Ele vai recompensar e vai lhe entregar a obra, a recompensa nas suas mãos. Mas eu me esforcei tanto, eu me doei tanto, eu investi tanto, e ninguém nem citou meu nome. Não se preocupe, que no reino dos céus você não passa batido. Você é lembrado, e a recompensa, ela vai vir das palmas da mão de Deus. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós fazemos para a obra do Senhor, ela tem uma recompensa. Ela há de ter uma recompensa. Um dia Deus me disse assim: o céu, o lugar que você está indo, é um lugar de recompensa. E eu fiquei, Deus, eu sei que é um lugar de recompensa. Aí Deus disse assim: é porque nada do que você fez, aquilo que você fez pequeno, detalhadamente, aquilo que ninguém viu, ela vai ser recompensada no céu. Então trabalhe com prazer, com humildade, com alegria, sabendo que a recompensa, ela vem da palma da mão do Senhor. Que possamos aprender esta lição nesta noite, com este homem, que não procurava status, esse homem que não procurava umas grandes metrópoles, esse homem que não estava procurando os lugares que existia um aglomerado de pessoas, um homem que se vestia diferente, comia diferente, mas fez uma grande obra, que foi preparar o caminho de Cristo. E Deus nos chamou para pregarmos do seu evangelho. Possamos entender essa mensagem nesta noite.
leva essa mensagem para casa. Vive esta palavra. Que possamos entender o conteúdo dessa mensagem. O lugar é difícil, mas Deus nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho. Com humildade, sabendo que quem vai dar o crescimento é o dono desta obra. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, está aqui os teus filhos, que vieram de longe, que vão para a sua casa, que muitas vezes gastam as suas vidas, as suas energias, no investimento da tua obra. E é bem verdade, Senhor, que nós queremos um bom resultado. Mas nós queremos, Senhor, que como Tu és o dono desta obra, Tu vais dar o crescimento, Tu vais agir, Tu vais fazer, Tu vais trazer, Tu vais salvar. E eu creio, Senhor, que os Teus filhos que vieram aqui nesta noite vão entender, Senhor, que os lugares que eles estão pode ser até difícil, pode ninguém dar ouvido, mas vai ter vida ali, vai ter vida, vai fluir vida, porque a palavra que sai da boca de um servo Teu, ela não volta vazia. E eu creio, Senhor, tem pessoas que ainda não se converteram, mas a semente já está plantada, Senhor, eu creio, aleluia, e no momento certo, essa semente vai germinar. E eu creio, Senhor, que os Teus servos verão os frutos daquilo que eles têm plantado. Que possamos ter mais humildade, que possamos entender a verdadeira missão a qual Tu colocaste na nossa mão. É difícil, Senhor, é desafiador, mas eu creio que nós podemos contar com a Tua graça e com o Teu poder. Nos ajuda para que possamos ter uma visão que verdadeiramente venha de Ti, não uma visão humana, não uma visão de dificuldade, não uma visão, Senhor, das coisas que não vai dar certo, mas possamos ter uma visão de crescimento da Tua obra, Senhor. Nos ajuda e nos fortalece. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.